hoje olhar um texto diferente com vocês. Queria que a gente voltasse lá para o profeta Ageu, no capítulo de número 1. Ageu, capítulo de número 1, é o texto que vai embasar a nossa pregação dessa noite. Ageu, capítulo 1, talvez eu precise dar um pouco mais de tempo. Ageu não é um livro tão fácil de ser encontrado, né? É curtinho, então demora para achar. Não há nenhum problema você voltar para o índice da sua Bíblia e procurar qual é a página. Não há nenhum problema quanto a isso, tá bom? Isso não vai fazer com que você se sinta desconfortável, qualquer coisa nesse sentido, tá? Você no celular é mais fácil, né? Que aí fica fácil de localizar. Nós também teremos a projeção, mas eu recomendo que se você trouxer a sua Bíblia e puder ter ela diante de você, vai ajudar na nossa reflexão dessa noite. Algumas coisas são muito comuns no final do ano. Vai chegando dezembro, as luzes vão ficando mais coloridas, a cidade vai ficando mais colorida, as luzes começam a piscar, as confraternizações começam a aparecer, diversos amigos secretos, amigo doce e até alguns amigos da onça. Não é verdade? Ontem especialmente mexeu com a nossa comunidade. Caleb presenteou o Abner com um teste de gravidez, uma roupinha de bebê, ao que boa parte da igreja achou que a Karine estava grávida. O telefone do Caleb não parou de tocar. Eu mesmo já estava me dirigindo até a casa de fogos mais próxima, quando eu fui frustrado com a notícia de que se tratava apenas de um amigo da onça. Uma pena, né, irmãos? Uma pena. Mas uma coisa ainda comum nessa época de final de ano é o parar para recalibrar um pouquinho a rota. Talvez você não somente está participando de confraternizações, talvez você não somente está celebrando a chegada do Natal ou fazendo o seu calendário do Advento, mas também você tem parado, talvez, para refletir sobre como foi o ano que se passou e se preparar para o ano que há de entrar. 2025 está às portas, irmãos. E nós estamos precisando, e é por isso que eu quis olhar Ageu com vocês, porque eu queria que a gente parasse, olhasse um texto que desse para a gente material bíblico para pensarmos sobre esse ano que se passa e projetarmos o ano que irá chegar. Amém? Vamos fazer a leitura então do texto? O título dessa mensagem é Preparando o Coração para o Ano que se Inicia. Na verdade, eu ia colocar um outro título, mas eu fiquei com medo de ele parecer um pouco estranho, então seria o título oficial, seria Preparando o Coração para a Bênção de Deus. Mas como pareceu meu coach assim, né? Acho que não. Então vamos colocar para o ano que se inicia, tá? Achei que fica melhor aqui. E eu quero já, de antemão, antes de ler o texto e comentar, vai parecer um pouquinho que tem teologia da prosperidade aqui. Tá? Mas eu vou explicar para vocês o que é a teologia da prosperidade, porque esse texto não se encaixa na prosperidade, e o que é que a Bíblia realmente fala sobre bênção, da perspectiva de Deus e uma perspectiva fiel às Escrituras. Amém? Assim diz o Santo Livro. No 2º ano do rei Dário, do 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Ela veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso
é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Ora, pois, diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não chega a se fartar, bebe, mas não dá para se saciar, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pôr em um saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeiras, edificai a casa do Senhor, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós se retêm, o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, aos quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Essa é a palavra de Deus. Amém? O livro do profeta Ageu está classificado naquilo que nós conhecemos como profetas pós-exílicos. O povo havia ido à Babilônia por ocasião da invasão de Nabucodonosor. Passaram-se 70 anos em cativeiro babilônico. O Senhor então permitiu que o povo retornasse a Jerusalém. Como os irmãos sabem, eu imagino, porque já ouviram o sermão em Daniel, eu espero que esteja bem fresco na memória de vocês. Amém? Quando Nabucodonosor invade, ele destrói o templo, taca fogo nas casas e derriba os muros de Jerusalém. E agora o povo que está voltando dos 70 anos de cativeiro tem uma missão. Que missão é essa? Reconstruir a cidade santa. E é exatamente nesse contexto de reconstrução, de um novo ciclo se iniciando, que a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. O alvo, então, dessa profecia, especificamente o capítulo 1, é exortar o povo a respeito da procrastinação em lidar com a obra de Deus. E Ageu vai mostrar os efeitos dessa procrastinação. O texto, então, começa no verso 1 ao verso 4, repreendendo os líderes de Israel. A palavra do Senhor vem no 2º ano do reinado de Dário, e eu quero que você acompanhe comigo o primeiro versículo do capítulo 1, ao profeta Ageu, que fala a Zorobabel, filho de Salatiel, o governador, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Ele pega, então, 2 homens que são importantes em Jerusalém, uma autoridade civil, o governador, e uma autoridade religiosa, o sumo sacerdote. E a eles, então, a exortação
é dada. Assim diz o Senhor, no versículo 2. Este povo diz, não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. A ideia aqui é que o povo, ao retornar para Jerusalém, cada família tinha o seu lugar demarcado. Tinha o lugar de sua propriedade já estabelecida. Quando eles voltam então para Jerusalém, vê os muros em destroços, o templo em destroços e as suas casas em destroços, o que é que cada um foca em resolver o problema. Qual o problema que cada um foca? Na sua própria casa. E eles estão dizendo, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa de Deus. Nós temos outras prioridades. E a prioridade agora é reconstruir a minha casa. E é exatamente essa a primeira repreensão que Deus vai dar para o povo. Olha o verso 4 do capítulo 1. Já que não é tempo de habitar, de reconstruir a casa do Senhor, é tempo de quê? E aí o Senhor faz essa pergunta. É tempo de vocês habitarem em casas... Rian, faz um favor para mim, coloca na NVI esse versículo aí, por favor. Casas apaneladas, né? Ficam meio... né? Aí a NVI, como talvez seja mais contemporâneo, né? Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento? Enquanto a casa continua destruída? O ponto aqui, a primeira exortação, é que o povo está diante de muitas ruínas. A ruína do templo, a ruína dos muros e a ruína da sua própria casa. Mas a falta de prioridade, de ajuste no coração, leva o povo a focar primeiro na construção da sua casa e esquece da construção da casa de Deus. Ele vai colocar mais na frente e ele diz lá no verso... cadê, rapaz? Sumiu o verso. Sumiu mesmo o verso. Bem, ele vai criticar o povo. Sumiu aqui, desculpa. Eu estou com um esboço bem mais geral sobre isso. Ele então vai dizer, olha, vocês estão construindo a casa de vocês, estão arrumando sua casa de vocês. A ideia aqui é essa. A ideia é que o povo de Israel só estava focando nas coisas deles e esqueceram das coisas do Senhor. E aqui, gente, eu quis trazer essa palavra para vocês, porque isso foi o tema de uma das devocionais que eu fiz esses últimos dias, e eu fui extremamente confrontado com esse texto aqui. Porque a ideia é que uma ênfase errada nas prioridades da nossa vida pode ser uma das razões pelas quais nós não somos abençoados. O que o Senhor está mostrando aqui para a gente é que algumas desculpas santas que nós geralmente temos para negligenciar algumas coisas na obra de Deus, elas talvez não são tão santas assim. Ou você nunca ouviu? O meu primeiro ministério é o quê? É a minha família. Você já ouviu isso? Eu tenho muita dificuldade de provar isso biblicamente. O primeiro ministério de todo crente é o relacionamento pessoal dele com o Senhor. E alguém pode negligenciar o seu relacionamento pessoal com o Senhor com uma desculpa santa, que é, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso fazer as minhas coisas. E aqui a ênfase invertida das prioridades, ela é uma das razões pelas quais Deus não nos abençoa. Porque quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as outras coisas são abençoadas, inclusive a minha família é abençoada quando eu priorizo o reino de Deus. Agora, se eu priorizar a minha família, o reino de Deus não recebe o benefício. Por isso que a primeira repreensão que o profeta está fazendo aqui é a seguinte: onde está a sua prioridade?
Qual é o seu primeiro ministério? Qual é a coisa que você mais enfatiza? E quando eu estou dizendo ministério, eu não estou falando de pregar, de cantar, de servir. Eu estou falando de relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor. A sua primeira responsabilidade, a minha primeira responsabilidade, não é ser um bom marido, não é ser um bom pai. A minha primeira responsabilidade é ser um bom cristão. E aqui, irmãos, eu venho diante da igreja, lendo esse texto, para dizer que quando eu parei para ler Ageu na minha devocional, eu vi muitas vezes que eu negligenciei o meu tempo, o meu primeiro ministério, que é o meu relacionamento pessoal íntimo com o Senhor. Eu compartilhei em outros espaços, e até vou compartilhar isso publicamente, esse segundo semestre, foi até um segundo semestre em que eu tive lutas sinceras para manter uma vida de oração prazerosa, não automática, não mecânica, mas uma vida que desfruta de Deus. Eu me lembro de ter 2 dias, pelo menos, ter vindo de manhã cedo, não ir para casa para tentar passar o dia inteiro aqui na igreja, tentando ler a Bíblia e orar, mas eu sempre me sabotei. Aí eu tinha uma desculpa, um WhatsApp para responder, uma coisa para resolver, uma aula para preparar, um trabalho para corrigir. E no afã de tentar fazer bem externo, olhando para Ageu, eu não fiz bem o externo. O que é mais importante, cultivando o meu relacionamento pessoal íntimo com o Senhor. A procrastinação, às vezes a preguiça, a falta de amor e sede para estar com o Senhor, foi uma coisa que eu consegui achar no meu coração nesse segundo semestre. Uma luta. E aqui eu estou dizendo, porque é o que ele vai dizer, considerai o vosso passado. Uma das maneiras que nós temos para reavaliar o que é a nossa vida e consertar para o ano que se inicia é, olhe como foi o seu ano. Olhe como foi a sua vida com o Senhor. Será que realmente você não cresceu em Deus, não aprendeu de Deus o que Ele tinha para lhe dar, porque Deus não derramou ensino, não derramou graça, não lhe visitou? Ou porque talvez você procrastinou, porque você negligenciou, porque você descansou, porque você não ouviu? Considere o nosso passado, irmãos. É o que ele está dizendo, e muitas vezes as desculpas são boas. E as minhas são as melhores. Eu sou pastor. A minha desculpa para não orar é preparar sermão. Senhor, não dá para me orar hoje não. Eu vou preparar uma aula. Eu tenho que ensinar o teu povo. Senhor, eu não vou precisar, não vai estar para mim ter um tempo contigo, Senhor, porque eu preciso preparar um sermão. Eu vou pregar domingo. Daniel dá trabalho só para explicar, então eu não vou conseguir desfrutar de Deus em oração. Ou Senhor, como é que eu vou orar para Ti se eu tenho tantos pedidos para ter o irmão está doente? Não é santo isso? Não é não bonito? Hã? Não é não? Rapaz, é bonito. Não, Senhor, não vai dar para mim fazer não, porque a minha filha acordou de madrugada. Então, o tempo que eu ia acordar para fazer o devocional, não vou acordar, porque eu preciso descansar. É um bebê, ela não entende das coisas. E eu só vou acordar na hora que eu tenho para fazer as coisas. Vocês estão entendendo o ponto? A gente, eu estou vindo aqui, assim, porque foi uma coisa, eu estou abrindo meu coração para os irmãos, tá bom? Eu sou especialista em dar desculpas para não amar meu Salvador. E o povo está dizendo isso aqui, ó. Não, Senhor, rapaz, não veio o tempo ainda de edificar a casa de Deus, porque eu tenho que edificar a minha casa. Não deu tempo ainda de eu crescer em Deus, porque eu estou trabalhando demais. Não, eu não tenho tempo. Já viu, né? Tu foi devocionar essa semana? Fiz não, eu não tenho tempo. Não, você tem. Você talvez não quer gastar com isso, porque você não acha importante. É isso que eu estou quase lendo as minhas notas de devocional, isso aqui. Eu vi muitas vezes, ao longo desse semestre, explicação. E eu estou trazendo isso aqui para os irmãos, para que você tenha uma forma de como avaliar. Por que será que você deixou o ano bíblico em fevereiro? A leitura bíblica anual em fevereiro? Foi porque Levíticos é chato? Números você não entende?
Será? Timóteo vai dizer que toda escritura inspirada por Deus é útil para o ensino mesmo, as genealogias. E você vai ficar com a sua desculpa ou a palavra de Deus? Eu estou com Deus. Eu disse isso, né? Senhor, genealogia eu tenho dificuldade, é chato. Mas aí Deus diz que é útil. E eu digo que é chato, Deus diz que é útil. É melhor ficar com Deus, não é não? Agora, é mais trabalhoso. Eu entendo. Você estudar e crescer. Está entendendo? Por que é que nós não fomos fiéis nos dízimos e nas ofertas esse ano? Foi porque as contas estão apertadas? Ou será que a gente não colocou o nosso coração no lugar certo? Por que é que nós não fomos mais generosos em abençoar aqueles que precisavam? Será que foi por causa da... Eu estou tentando prever algumas das objeções que vocês talvez podem dar para si mesmo. Porque quando eu li esse texto, meu coração começou a dar muitas desculpas para mim mesmo. E eu queria que a gente matasse todas as desculpas e fosse honesto. Para a gente não se pegar como o povo dizendo, não veio o tempo de construir a casa do Senhor. Ainda não está em tempo. Ainda não está em tempo de eu me dedicar para ler, para crescer, para ser mais ativo na igreja, para discipular alguém, para ter uma vida devocional mais robusta. Não, por quê? Porque como é que eu vou fazer isso se eu tenho tantas coisas para fazer? Né? Essa é a primeira coisa que o texto diz. Mas aí, eu fiquei mais impactado ainda quando eu fui para o verso 6. Olha o verso 6. Eu quero que você veja se o verso 6, ele pode descrever você. Tem plantado muito e colhido pouco. Isto é, estou trabalhando igual um jumento de carga. Estou sendo auxiliar de escravo. Já viu esse? Estou trabalhando muito, um bocado. Escala 6x1, CLT pesado, corrida do rato. Alguns vão pegar a referência. Mas eu estou colhendo pouco. Eu como e não me farto. A ideia aqui é de desfrutar das refeições, sejam aquelas maravilhosas, sejam aquelas que são mais simples no dia a dia. Se bem que tem casa que nunca tem comida simples, a julgar pelas fotos dos PGs que a gente vê por aí. Bebem e não se farta, bebem e não se satisfazem, veste e não se aquece. Ele está olhando para as nossas necessidades mais básicas. E a gente sempre com desejo de ter mais ou melhor do que a gente já tem. Talvez um trabalho melhor, uma comida melhor, uma bebida melhor, uma roupa melhor. Mas esse último, gente, essa frase última, ela é a mais profunda. Recebe salário e recebe para colocar numa bolsa furada. O dinheiro cai e no outro dia sai da conta. Essa é a descrição de alguns brasileiros. Quiçá, eventualmente, a descrição da gente. Uma constante insatisfação ao longo do ano. Tudo que entra sai, não sobra nada. E quando sobra, o carro quebra. Quando sobra, o menino começa a tossir, nem fica doente, mas dá 2 tossidas, eu já sei que vai ter que comprar antibiótico caro. Não é não? E aí o sentimento que dá, o peso que dá, é porque é como se recebêssemos o salário e colocássemos em uma bolsa furada. Porque o problema não está em trabalhar muito. O problema está em trabalhar muito e ganhar pouco. Ou trabalhar muito e não desfrutar do que se tem no trabalho. Eclesiastes vai falar disso. Deus deu. O sábio diz, eu vi na terra homens que ganham muito, mas não desfrutam do que têm. Isso na versão bem atualizada. Isso aqui, olha, vamos ler de novo. Trabalha muito, mas colhe pouco. Bebe, não se farta, come, não se farta, bebe, não se satisfaz, veste, mas não se aquece. Recebe o salário e é como se colocasse numa bolsa furada. E aí, talvez essa é das razões pelas quais você... Não dá para dar o dízimo.
Porque não sobra. Mas se sobrasse não era dízimo, era sobra. Qualquer dia eu vou fazer vou ministrar a oferta e vou dizer, hoje é o momento de você devolver a sobra. Fica estranho, não fica? Mas é uma coisa. E olha o que ele vai dizer no verso 7, ó. Considere o passado de vocês. Veja o caminho aonde levou. O que é que está dizendo aqui o texto? A falta de organização nas prioridades foi que levou a gente para nesse contexto. Priorizar trabalho, família, priorizar outras coisas que não deveriam ter a prioridade. Quando eu digo prioridade, a prioridade é o Senhor. Eu posso dar mais atenção para a minha família do que qualquer outra coisa por causa do Senhor. Certo? E isso eu vou estar buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é claro para os irmãos. Agora, eu posso, com desculpa de que estou dando mais atenção para a minha família, não fazer outras coisas que o meu Senhor espera que eu faça, e aí a ordem está invertida. Com uma desculpa santa. Eu não vou ter coragem de dizer para ninguém, de reclamar com alguém, rapaz, eu não fiz isso por causa da minha família. E eu não vou ter coragem de dizer que você está em pecado, porque isso é uma coisa que só o seu coração pode saber. Você pode não vir para a igreja e ir para a sua família e glorificar a Deus com isso. Mas você pode não vir para a igreja e cuidar da sua família e não glorificar a Deus com isso. Quem que vai saber? É só você. Por isso que é um sermão que eu tenho que abrir o meu coração e mostrar para os irmãos como essas coisas processaram na minha vida, para que você tenha categorias para analisar a sua. Considere o passado. Olhe o que você passou e o que aconteceu, o que você fez. Aí ele diz no verso 8, ó, no verso 9, esperastes o muito. Esse é muito legal, né? Eu me lembro de ter dito, 2024 é o ano de romper. Quem disse isso no começo do ano? Teve um ano que eu disse assim, ó, esse ano é o meu ano. Adivinha qual foi o ano que eu disse isso? 2020. O ano da Covid, o primeiro. Tinha chegado de uma viagem missionária, o Eclésia, lembra do Eclésia, estava bombando, cheio de coisa para fazer, muitos planos. Eu disse, 2020 é o ano que eu vou servir a Deus como nunca antes. Começou o ano Covid. Eu passei 40 dias em casa, assistindo série, fazendo nada de edificante da vida. Isso espera muito. Mas veio pouco. Que é a ideia. E eu olhei o meu coração. E olhei para o passado e fiquei insatisfeito. Senhor, veio pouco. Já pensou? Miserável, né? Eu sou ruim. Aí o texto continua. E Deus diz assim, ó. E o que vocês trouxeram para casa, isto é, sobrou pouco. E o pouco que vocês trouxeram, o que é que diz o texto aí? Eu o dissipei. Quem é o agente do eu aí? O Senhor. Eu dissipei com sopro. Aí você pergunta, por que tu fez isso, Senhor? Já é tão pouco. Por causa da minha casa que ainda está destruída. Quanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Ou seja, por conta da ênfase errada na vida de vocês. Aqui está o título da mensagem, preparando o coração para a bênção. Por isso que eu disse que ia aparecer com o título da prosperidade, mas não é. Você quer ser abençoado. Bênção no Antigo Testamento tem a ver com prosperidade financeira. Abraão foi abençoado e Deus fez com que Abraão saísse do Egito rico. Ter dinheiro. Você quer ter dinheiro? Amém? Amém. Apesar que os irmãos não queriam. O que é que você tem que fazer? O que é que tem que fazer? Pensava que era pegadinha, né? Alguém pensou que era pegadinha, ou com medo de ser julgado. A gente quer, mas a pergunta é, para quê? E aqui é que está a chave da resposta. Se for para realização pessoal, se for para você construir a sua casa, para melhorar a sua casa, para fazer coisas relacionadas a você, para você comer melhor, para você beber melhor, para você se satisfazer, para você guardar, isso são os contrários do verso 6. Eu não acho que Deus vai dar. Ou se der, vai ser como juízo.
Porque mais dinheiro vai fazer você se afundar e se afastar mais dele. Está entendendo o ponto? Então, como é que eu preparo o coração para a bênção de Deus? Para ser abençoado por Deus? É tendo uma ênfase correta, é buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é tendo a consciência de que quando Deus lhe abençoar, você não vai colocar ênfase em outro lado. Quando Deus botar dinheiro no seu bolso, você não vai confiar no dinheiro para dormir tranquilo. Você vai usar o dinheiro para promover o reino de Deus ao seu redor. É isso que diz no verso 10, olha aí o verso 10. Ó. Por isso, isto é, por causa de vocês, Deus reteve o orvalho. O que é isso? Não choveu, a sociedade agrícola, se não chove, eles não têm prosperidade financeira. Por causa de vocês, ênfases desordenadas na vida, Deus reteve o orvalho. A terra deixou de dar o seu fruto. Verso 11. Vi a seca terra, a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Por que Deus fez isso? Para ver se a gente aprende. Amém, irmã? Amém. Vocês estão entendendo, gente? Como é que eu preparo o meu coração? Isso é uma das coisas que a gente fala de maturidade espiritual. O que é maturidade espiritual? É eu saber que o que eu tenho ou o que me falta não é o árbitro no contentamento do meu coração. É mais fácil Deus dar dinheiro para quem não se importa com o dinheiro do que para quem corre atrás. É uma lógica estranha, né? Quando a bênção for relativa na sua vida, é mais fácil dela vir. Agora, quando a bênção for esperada e você se relacionar com Deus para ser abençoado, você não está amando Deus, você está amando a bênção. Vocês estão entendendo o ponto? É um pouco confuso, né? Mas eu estou tentando deixar o mais claro possível. Então, quando eu amo Deus sobre todas as coisas, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, Deus pode me abençoar. Isso não é uma regra, mas é que na maioria das vezes é isso que acontece. Ou em muitas vezes, eu não vou dizer a maioria, mas em muitas vezes acontece. Em outro lado, quando Deus não nos abençoa, a gente está, amém. Isso é o que Paulo fala, e eu quero usar essa referência cruzada aqui para embasar essa reflexão, antes da gente ir para o próximo ponto, de Filipenses 4. Você pode me ajudar lá, Rian? Filipenses 4, verso 12 e 13. Olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. Eu sei o que é passar necessidade. E também sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A grande questão é que a gente sabe estar alimentado e ter fartura. Ter tudo em escassez, em abundância. Mas quando vem a escassez, a gente diz, não, Senhor, agora eu não tenho tempo não, preciso edificar a minha casa. Senhor, eu vou dedicar 1 hora, o domingo não, olha só, a gente só tem um culto. A gente tem uma reunião de oração na terça, um estudo bíblico na quarta. Mas culto público em que todos nós nos reunimos é só um, por semana. E a gente ainda diz assim, Senhor, eu preciso cuidar da minha casa. Ou eu preciso resolver outras coisas. Eu acho, como eu falei para vocês, que existem ocasiões que você não vir para cá, vai ser uma ocasião em que você vai cuidar das coisas do Senhor e você vai glorificar a Deus. Eu não quero dizer que a gente seja legalista de quem vem
está honrando a Deus e quem não vem não está fazendo Deus como sua prioridade. Tá? Mas eu só estou dizendo que talvez você pode, como eu já fiz, não servir como deveria por desculpas santas, que de santas não tem nada. Né? Eu olho assim várias vezes em que eu não tive um tempo de qualidade com o Senhor porque eu tinha que corrigir trabalho. Alunos, eles estavam pregando e tal. Eu ia ler a Bíblia, meu trabalho é orar e ler a Bíblia. Então, o ser humano é tão ruim que até quando ele trabalha orando e lê a Bíblia, ele não dá prioridade ao Senhor. Já pensou nisso? E aí, se para mim, que tenho toda essa facilidade, é difícil, para vocês, irmãos, que estão em outra luta, vai ser mais difícil ainda. E eu quero que vocês sejam conscientes disso, para que a gente prepare o nosso coração para o ano que entra. Para que a minha principal meta para 2025 não seja outra senão amar mais o Senhor e crescer em Deus. E aí a gente faz muitas metas, né? Meta de gestão financeira, vou terminar o curso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquela viagem, vou fazer aquela outra. Mas eu queria que você tomasse como a meta principal do seu ano, crescer em Deus. Organizar a prioridade do seu coração. E é o que ele diz no verso 8 de Ageu capítulo 1. Subam ao monte e tragam madeira, construam a minha casa, para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Irmãos, a gente não... E aí, pastor, qual é o monte, qual é a madeira? A gente vai ali na Giovanni, a Simone vai nos atender lá e tal. E a gente vai fazer o quê? O telhado da igreja? Quando diz casa de Deus, a gente está pensando no contexto do Antigo Testamento. Era o local onde a presença de Deus se manifestava. Era lá. Mas hoje, na nossa era, na era da igreja, a casa de Deus, ela se manifesta de outra maneira. Ela se manifesta na relação de crentes reunidos, onde o Espírito de Deus habita. Aqui, nós chamamos de casa de Deus, não por causa das paredes, mas por causa das peles, por causa dos órgãos, por causa das pessoas. Então, o que talvez a gente poderia fazer é não subir ao monte, mas subir no andar da casa do seu irmão. Não trazer madeira, mas um bolo. Não, nesse aspecto, construir minha casa, mas ajudar as pessoas a se edificarem, porque nesse ambiente em que nós dedicamos a nossa vida para ajudar o outro a crescer em Deus, nós somos beneficiados. E a consequência disso é que o Senhor diz, é nisso que eu vou me alegrar. É nisso que eu vou me alegrar. Você está entendendo? Você quer alegrar o Senhor? Você quer viver uma vida em que Deus olhe para você e sorria? Amém? Amém? Invista nos irmãos. Não é? A gente vai precisar, talvez, que você seja disposto para varrer aqui a igreja e tal, pintar alguma coisa, ajudar a tirar as folhas ali. Ao longo da semana fica cheio de folhas. Você estiver passando o dia, para o carro, vai e vai para casa depois. Mas o alvo aqui não é esse. Casa é gente. É vocês. Aqui não é pastor, líder. É os membros, todo mundo com a consciência ativa de investir na vida de outras pessoas. De gastar tempo, de perguntar, de amar. Intencionalmente. A gente cresceu nisso, eu acho. A gente recebeu bons feedbacks de que o pessoal que chegou foi bem acolhido. Né? Mas outras pessoas que já estão há mais tempo não receberam o mesmo cuidado. E a gente precisa, então, mais pessoas, todo mundo trabalhando para a gente cuidar de todo mundo. É nisso que o Senhor vai se alegrar. E aí a segunda parte do texto. Quando Deus derrama o avivamento. Verso 12 até o 15, capítulo 1 de Ageu. Zorobabel, filho de Seatiel,
Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, e o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o seu Deus enviara, e o povo temeu ao Senhor. Então a primeira coisa, ou primeira maneira que Deus usou, a primeira não, a gente falou de acertar as prioridades do coração, né? Essa é a primeira coisa. E a segunda é a pregação da palavra de Deus. Nesse contexto, Deus usou a palavra pregada para trazer temor a Deus e obediência. Se os irmãos julgam que a minha explicação ela foi fiel ao texto, não é a mim ou a liderança da igreja que os irmãos devem obedecer. Mas se eu expliquei o texto com fidelidade, é o próprio Senhor quem falou com os irmãos. E o julgamento então é, o que ele falou é verdade ou mentira? Se for verdade, o problema de vocês não é comigo, mas é com Deus. É claro que eu vou tentar ajudar. Rapaz, dá certo? Não, vamos para cá, que é o nosso papel, né? De ver. Mas, em um sentido, a obediência, a pregação, aquilo que se escuta, é uma das maneiras de Deus reavivar o seu povo. Então, uma das coisas que talvez você poderia ter como prioridade para o ano que vem é: venha ao domingo sedento para ouvir o que Deus vai falar com você por meio da música e por meio da pregação. Talvez valha a pena você comprar um caderninho e trazer para anotar. Talvez valha a pena você ouvir no YouTube depois, até que você coloque na sua mente. Ou anota no seu celular, cria um grupo só você mesmo e manda o WhatsApp. Eu não sei qual estratégia você vai usar. Traz massinha de modelar, faz o que for. Pinta, tinta guache, o que for. Né? Desenha no braço assim. Mas se Deus falar com você, retenha. Quem tem ouvidos para ouvir? 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo dizendo, segundo a mensagem dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Josadac, filho de Salatiel, governador de Judá. E aqui é legal, o verso 14. Olha o verso 14, gente. Esse verso 14 foi o que me fez dormir com a consciência tranquila. Naquele dia em que eu li Ageu 1. O Senhor despertou o ânimo de Zorobabel. Então, eu voltei ao ler esse texto para aqueles dias em que eu briguei para ter tempo com o Senhor e eu procrastinei. Eu não fiz, eu olhei o celular, eu fiz outras coisas, que eu tinha um dia livre, eu cancelei tudo e disse: aquele dia eu vou buscar o Senhor. E aí, quando chegou no dia que era para me buscar o Senhor, eu não fiz. Acredita? Eu sou ruim mesmo, né? Mas aí o Senhor despertou o ânimo. E eu vindo aqui, eu estou orando, pensando nisso aqui. Eu quero que o Senhor desperte o seu ânimo. Eu não acho que eu conseguirei usar a melhor combinação de palavras que pode lhe levar a se levantar daqui e sair decidido a colocar essas coisas em práticas. Mas eu estou plenamente convencido de que o que me falta de incapacidade sobra no Espírito de Deus para despertar o seu ânimo e fazer com que você se levante, não para fazer promessas baratas para o ano que vem, mas para prometer e lutar com um ânimo renovado para ter uma vida mais próxima de Jesus. E aí não foi só Zorobabel, foi Josué, o sumo sacerdote, né? Foi Josué e foi todo o povo. E eles começaram a trabalhar no templo. Já pensou se a partir dessa semana, a gente nem precisa esperar o ano virar talvez, mas se a partir de agora a gente já muda a nossa perspectiva e a gente já gasta um tempo para crescer em Deus e nos prepararmos para viver o melhor ano das nossas vidas, talvez. E aí o melhor ano não é por causa que você vai ter uma promoção, uma coisa nesse sentido, mas o melhor ano porque você vai amar Jesus como você nunca amou antes. O verso 15, então, finaliza. 24º dia do 6º mês, essas coisas aconteceram. E é legal como ele marca precisamente o tempo.
Não foi uma coisa demorada, mas foi uma coisa que Deus fez em um curto período de tempo, para que o povo pudesse viver o que nunca viveu antes. E que tem um alerta também. A mesma geração de Ageu é a geração de Malaquias. A gente vê que pouco tempo depois a geração, então que talvez os filhos dos avivados, eles não estavam mais tão avivados assim. Mas a gente pode, se crermos na palavra do Senhor, vivermos o ano mais abençoado da nossa vida. E a bênção está em amar o Senhor desesperadamente. Está tão rendido na mão dEle, em que você não vai contender por nenhum direito no seu corpo, na sua carne, nos seus dons, nos seus recursos, no seu tempo. Você vai estar tão rendido ao Senhor, que a gente vai dizer, talvez a liderança, o pastor Mano e os outros líderes da igreja vão chegar e vão dizer isso para a gente: tá bom, gente, tá bom, a gente não precisa mais de ninguém se vindo aqui não. Igual Moisés, quando o pessoal estava, já tem tanta gente se vindo, a gente não vai precisar encorajar os irmãos a participar das programações, porque pode haver sede, né? Tem uma coisa legal aqui. O templo marcava a presença de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Era o templo onde Deus se manifestava uma vez por ano para aquele povo, para que eles pudessem ser abençoados. Mas o tempo avança, e na plenitude dos tempos, um homem, na pequena região da Galileia, ele começa a caminhar, e ele entra em Jerusalém, ele olha para esse templo, e Ageu é quem vai dizer: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E ele olha para esse templo suntuoso, e todo mundo achando: cumpriu-se a promessa. De fato, o templo de Herodes é maior do que o de Salomão. Que o cara lá da 25 não me escute, senão ele vai querer construir não o de Salomão, mas o de Herodes. Mas ele chega naquele templo e diz: pode destruir, e eu reconstruirei em 3 dias. Ao falar aquilo, o Senhor Jesus Cristo não fazia referência à estrutura física, mas fazia referência a si mesmo. Em sua morte e ressurreição na cruz, Ele edificou o maior templo de Deus, o edifício onde a presença de Deus se manifesta, não uma vez por ano, mas todos os dias. E Ele, ao ser assunto aos céus, enviou o Santo Espírito para habitar na igreja, que é o local onde a presença dele se manifesta. Quer trabalhar na obra de Deus, irmãos? Sirva a sua igreja. Comprometa-se com essa igreja, para que nesse ano, irmãos, nesse ano, a gente possa terminar o ano de 2025, e Ageu capítulo 6 não descreva a gente, mas o Salmo 126, nós estamos como quem sonha, a nossa boca cheia de riso, e entre as nações se dizem: grandes coisas o Senhor fez por eles, por isso eles estão alegres. Amém? Vamos para frente, vamos orar. Eu queria que você orasse junto comigo. Será que dá para ficar de pé? Se der, para aqueles que podem. Queria que você fechasse o seu olho e avaliasse o seu ano. E não é fechar o olho e esquecer a pessoa que está do seu lado, mas feche o olho lembrando da pessoa que está do seu lado. Porque a qualidade do seu 2025 depende do quanto de amor nós vamos dar uns para os outros. Mas principalmente, o quanto de tempo e dedicação nós vamos dar para Jesus. Queria que você refletisse, pensasse. Se o seu caso for como o meu, arrependa-se. Se você olha para 2024 e encontra procrastinação, negligência, preguiça, como eu encontrei na minha vida, arrependa-se. Se você encontra
desculpas santas para não obedecer a Deus, arrependa-se. Se você olha para si mesmo, encontra negligência com o seu Salvador, arrependa-se. Eu encontrei na minha vida, e eu fui a Cristo, e vou a Ele junto com vocês agora de novo, para que Ele nos livre da nossa miséria, para que Ele nos dê a graça de amarmos Ele sobre todas as coisas, e por amarmos Ele, estarmos tão cheios dEle, que a nossa família vai ser abençoada sem que façamos esforço, porque Deus vai sair pelos nossos poros, porque Cristo vai transbordar a partir de nós, para que a nossa igreja seja abençoada, para que nós sejamos abençoados pela simples interação, porque nós vamos estar cheios de Deus e Ele vai transbordar sobre nós. Senhor, estamos diante de Ti, Pai, mais uma vez, para reconhecer talvez a negligência, talvez desculpas que temos dado para não Te amar sobre todas as coisas, aquilo que temos dito para nós mesmos sobre como tem sido o nosso tempo contigo, por não crescermos em Ti o quanto deveríamos, Senhor, por não servirmos a nossa família como deveríamos, Senhor, por não sermos os maridos que deveríamos ser por causa de Ti, para as irmãs que talvez não foram as esposas que deveriam ser, mas por causa de Ti, que não sejamos os pais que deveríamos ter sido, os irmãos, os líderes que deveríamos ter sido, mas principalmente, Senhor, o crente que deveríamos ter sido, o servo Teu que deveríamos ter sido. Senhor, pelo Teu Filho, dá para nós aquilo mesmo que Tu deste para Maria. Senhor, nos ajuda a escolhermos a boa parte, ouvir Tua doce voz, Senhor. Nos dê, Pai, anseio, sede por Ti. Grava em nossos olhos a eternidade, Senhor. Derrama em nossa alma a sede, para que assim como as costas suspiram pela corrente das águas, o nosso coração e a nossa carne possam tremer de anseio por estar contigo, Senhor. Que o Senhor seja o primeiro pensamento nosso pela manhã, o mais importante pensamento, que o Senhor nos dê, que pensemos cada vez mais como glorificar e honrar o Teu nome, como espalhar a Tua fama no ambiente em que o Senhor nos colocar, como compartilharmos a Tua glória, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nós vimos por Tua palavra que isso é obra Tua. É obra Tua, Senhor. Por mais resoluto que eu saia daqui, por mais impactado, emocionado que eu saia daqui, sem a Tua presença será fogo de palha, que não resistirá nem a primeira quinzena de janeiro, quiçá até o final desse ano, Senhor. Mas se o Senhor com Teu Espírito descer sobre nós, tomar conta do nosso ser, nos liderar, então as nossas afeições serão moldadas, os nossos pensamentos transformados, os nossos planos e projetos todos apresentados diante da cruz e ressignificado a partir do Teu grande projeto de redenção para a humanidade. Dá para nós um coração amante da Tua missão, Senhor. Dá em nós um coração desejoso de servir a comunidade, mesmo mediante a humilhação e desconforto. Dá em nós, Senhor, um desejo de ser uma bênção para as nações, ainda que nos falte recursos, Senhor. Dá em nós um desejo intenso
de dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O teu Filho, o nome de quem nós oramos. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus possa dar um excelente ano para cada um de vocês, tá bom?